Passar para o momento da palavra de Deus, o momento da mensagem. Marcos, capítulo 6, a partir do verso 34. Marcos 6, 34. Queridos, nós estamos às vésperas de uma multiplicação das nossas células. Ontem nós tivemos a nossa reunião de mentoria com os supervisores, líderes e líderes em treinamento. E nós vamos fazer uma multiplicação da célula de adolescente já na próxima semana. Então nesta noite eu quero tratar com os irmãos sobre atitudes que geram multiplicação. Atitudes que geram multiplicação. Diz assim a boa palavra de Deus: quando Jesus desceu do barco, viu a multidão e teve pena daquela gente, porque pareciam ovelhas sem pastor, e começou a ensinar muitas coisas. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: já é tarde e esse lugar é deserto, mande esta gente embora, a fim de que vão aos sítios e povoados de perto daqui e compre alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: deem vocês mesmos comidas a eles. Os discípulos disseram: para comprarmos pão para toda essa gente, nós precisaríamos de 200 moedas de prata. Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Vão ver. Os discípulos foram ver e disseram: temos 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou o povo sentar-se em grupo na grama verde. Todos se sentaram em grupo de 100 e de 50. Aí Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu, deu graças a Deus, depois partiu os pães e os entregou aos discípulos para que eles distribuíssem ao povo. E também dividiu os 2 peixes com todos. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pães e de peixes. Foram 5.000 homens que comeram os pães. Até o verso 44, tá bom. Senhor Deus, essa palavra é tua. E ela trata tanto de mim, Senhor. Trata tanto de mim, que eu quero agora com ela tratar o teu povo. Então, Senhor, me dê graça, me dê autoridade, me dê iluminação do teu Espírito, para que com fidelidade a ela eu consiga transmitir aquilo que o Senhor tem me dado nessa palavra. E que haja, Senhor, nesta noite frutificação a 100 por 1, para a glória do teu nome. Oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, atitudes que geram multiplicação. Algumas pessoas dizem que as igrejas na visão celular, elas sofrem de numerofobia. Elas querem números.
E eu fico pensando se o livro de Atos dos Apóstolos, se os primeiros apóstolos também não sofriam dessa mesma doença. Porque quando você pega o livro de Atos dos Apóstolos, ele é um relatório do que Deus fazia através dos apóstolos. Dizia assim: um dia Pedro pregou e 3.000 almas converteu. Gente, como que eles sabiam que 3.000 almas tinham convertido? Eu acho que tinha um relatório. Eu acho que tinha alguém responsável por contar. 1, 2, 3, 4, 5, 3.000, 5.000, 1, 2, 3, 4. Tinha alguém que fazia o relatório. Vem cá, me dá teu nome, teu endereço. Dizia que a igreja crescia dia a dia. Deus acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Sem contar que a ordem primária de Deus para o homem foi: multipliquem, enche a terra. A ordem de Deus é que a glória de Deus cobrisse toda a terra. Mas a gente sabe que o pecado entrou no mundo e o homem perdeu a imagem e semelhança de Deus. Mas será que o plano de Deus mudou? Ou será que o plano de Deus ainda é o mesmo? Será que o plano de Deus não é que a glória dele encha essa terra? Será que o plano de Deus não é que nós multipliquemos como pessoa, multipliquemos como discípulos, multipliquemos como servos do Senhor? Porque o inicial de Deus ainda é a mesma hoje. Ele ainda quer que nós enchemos essa terra com a sua glória. Ele ainda quer que nós multipliquemos e alcancemos muitos discípulos. E quando fizermos isso, a glória do Senhor vai encher essa terra com os servos dele, multiplicando nessa terra. Mas a gente chega no texto: atitudes que geram multiplicação. Como eu disse, nós vamos multiplicar na próxima semana célula de adolescente. A gente já tem outras células, gente, que está com a barriga enorme, prontinha para ter filhos gêmeos. Célula da pastora, célula da Kelly, célula da Laísa, célula da Wendy. Um monte de células grávidas, prontas para multiplicar. E nós queremos nesta noite, querido, tratar sobre atitudes que trazem multiplicação. Porque nós conhecemos o milagre da multiplicação. E nesta noite nos foi contado pelo texto sagrado o que aconteceu para que essa multiplicação acontecesse. Quais foram as atitudes que foram importantes para gerar essa multiplicação? E a primeira coisa que eu quero destacar, amados, é que tinha um adolescente lá, um jovem. Dizem que alguns historiadores que esse garoto tinha cerca de 12 anos. E esse menino sai de casa e ele diz: mãe, prepara aí o meu farnel, porque hoje eu vou ouvir Jesus. Prepara bastante, porque eu não sei nem que hora que eu vou. Tinha uma pessoa preparada. E essa pessoa, e essa é a primeira atitude que eu quero trazer. Quando nós entregamos, a multiplicação acontece. Quando nós estamos dispostos a entregar, a doar, a dar, a repartir, a multiplicação acontece através de uma atitude nossa, queridos.
porque nós não podemos mais viver uma vida de egoísmo, de egocentrismo. Nós não podemos mais viver um evangelho pessoal, um evangelho que muda a minha vida, que transforma a minha vida. Na verdade, eu preciso viver um evangelho que transforma uma sociedade, que transforma o bairro onde eu moro, a cidade onde eu vivo, um evangelho que transforma a minha família. Não importa mais só eu ter, mas importa eu repartir. Importa eu repartir. E na igreja, na visão celular, mas nós somos orientados a repartir, nós somos orientados a fazer amizades. Tem crentes, queridos, que estão tão focados, estão tão dentro da caixinha, estão tão isolados do mundo, que eles não conseguem nem mesmo se relacionar com as pessoas do mundo. Vivem como se fossem santos, na essência da palavra, santarrões, a ponto de não querer se contaminar com o mundo. Mas é necessário primeiro que você se encha, que você tenha. Aquele garoto, ele só pôde dar porque ele preparou em casa para dar, porque ele preparou em casa para si, porque ele buscou o crescimento, porque ele buscou ter. E aqui, quando fala-se multiplicar, nós falamos de multiplicar aquilo que tem em nós, multiplicar aquilo que temos em nós. Eu só consigo dar o que eu tenho. Se eu sou vazio, eu não consigo alcançar ninguém. Mas se eu busco ser cheio de Deus, se eu busco me abastecer em Deus, se eu busco na palavra de Deus, se eu busco na vivência com os irmãos, eu vou ter para andar. Eu citei isso aqui na hora da oferta. A palavra de Deus diz assim: aquele que retém mais que é justo passa necessidade. Olha que coisa, a gente aprendeu a guardar, porque quem não guarda não tem. A gente aprendeu a poupar, porque quem não poupa não tem. Mas na lei espiritual é diferente. Quem retém mais do que é justo passa necessidade. Então, queridos, nós somos chamados por Deus para multiplicar. Nós somos chamados por Deus para avançar. Nós somos chamados por Deus para contribuir, para distribuir, para entregar. Nós somos chamados por Deus para dar às pessoas. Eu costumo dizer aqui que eu não sou feliz quando eu ganho, eu sou feliz quando eu dou. E como é bom você poder dividir a sua casa com alguém. Como é bom, querido, a sua casa ser uma extensão do reino de Deus. Como é bom os seus vizinhos procurar na sua casa um abrigo, um refúgio, um lugar para ter um encontro com Deus. Como é bom você ver na sua casa as pessoas se renderem ao Senhor. Para multiplicar é necessário ter entrega. Às vezes a gente diz assim, tem até gente que coloca assim no carro, né? Propriedade exclusiva de Jesus. Mas não leva ninguém, não dá carona para ninguém, não chama ninguém, não convida ninguém, não busca ninguém. A minha casa é um pedacinho do céu, a minha casa é a morada de Deus, mas só pode morar eu e a minha família. Não estou disposto a compartilhar a minha casa. Eu lembro da primeira aula que eu fiz para a igreja em célula. Numa igreja em célula grande, lá em BH, de onde nós recebemos mentoria. O pastor dizia que uma mulher chegou para ele e falou assim: pastor, eu não quero mais a célula lá em casa, viu? Comprei um sofá de seda novinho, pastor. O povo foi lá para casa e tornou Coca-Cola no meu sofá. Eu não quero aquele povo mais lá. Aí o pastor estava sozinho na igreja, ela chegou para falar com o pastor falou assim: irmã, você pode voltar lá onde você estava, que eu quero falar com você antes de você falar comigo. Aí a irmã voltou, aí ele foi até ela e falou assim: minha irmã, eu estou tirando a célula da sua casa. A sua casa não está pronta para receber o povo de Deus, porque você tem mais valor às coisas do que o reino de Deus, porque você não está pronta para distribuir, para dividir, para compartilhar o que você tem. Então a sua casa não é um lugar para se ter uma célula. Porque para haver multiplicação tem que haver entrega. Entrega da casa, entrega do tempo, entrega dos talentos.
tem que haver entrega. Porque se eu não estiver disposto a isso, se a minha casa não for um lugar da habitação de Deus, para que as pessoas conheçam Deus, lá não tem como eu fazer uma célula, queridos. Mas o lugar da célula é o lugar que tem entrega, é o lugar da casa que está pronta a se compartilhar. Portanto, querido, a minha casa é um lugar de compartilhamento da palavra de Deus. Na minha casa habitam 2 células abençoadas. Uma célula conduzida pela minha filha e pela Vitória, 2 adolescentes, que já levaram algumas pessoas ao batismo. A outra célula dirigida pela minha esposa, uma célula de meninas, uma célula de mulheres. A sua casa está pronta para ser compartilhada? A sua casa está pronta para ser um lugar da habitação de Deus? A sua casa está pronta para ser dividida com as pessoas, para que seja um lugar do encontro com Deus? Para haver multiplicação, precisa haver entrega. Quando nós estávamos na reunião da mentoria aqui ontem, e a gente estava procurando uma casa para os adolescentes, aí o Davizinho não está aí hoje não, né? Davizão. Aí o Davi disse: pastor, a minha casa pode abrigar essa serva. A irmã Suelane falou: pastor, já tem uma lá, mas pode ter 2. Já tem uma lá, mas pode ter 2. Porque nós precisamos compartilhar. Quando estamos dispostos a compartilhar aquilo que recebemos de Deus, a multiplicação. A multiplicação. Querido, se você ainda não pensou nisso, pensa, a sua casa é o lugar da habitação de Deus? Na sua casa reina Cristo Jesus? Se reina, trate do seu coração, porque daqui um pouco nós seremos centenas, quem sabe milhares de células espalhadas pela nossa terra, porque nós precisamos compartilhar. A segunda coisa, querido, que gera multiplicação. Aquele menino entrega 5 pães e 2 peixes. Jesus chega para os discípulos e diz para ele assim: dá vocês mesmo aí a eles o de comer. Senhor, nós não temos como. Correram, acharam o menino que tinha 5 pães e 2 peixes. Quantos pães tens? 5 pães, Senhor, e 2 peixes. A palavra de Deus diz que Jesus pega aqueles pães e agradece. Jesus pega e agradece. E no momento que ele agradece, há uma multiplicação. Momento que se agradece, há a bênção da multiplicação. Queridos, nós temos que aprender a agradecer a Deus pelas coisas que temos. Nós costumamos reclamar, e reclamar é chamar o castigo de novo. Nós costumamos reclamar da casa que temos, a gente diz: lá na minha célula, aqui a casa não pode ter uma célula, porque lá em casa é simples. Eu não posso ser um líder porque eu não tenho teologia. Eu não posso ser um líder porque... Queridos, Deus te chamou para pregar o Evangelho. Deus te chamou para se envolver no reino dele. Deus te chamou para ser uma pessoa grata. Se você aprende a agradecer a Deus, Deus vai multiplicar. Seja grato. A minha casa é uma casa simples, mas eu sou grato a Deus porque eu tenho uma casa. Eu sou uma pessoa com poucos recursos acadêmicos, mas agradece a Deus pela sua vida e Deus vai multiplicar. Nós estávamos na reunião, queridos, de mentoria,
E aí o pastor Josadac, lá de Queimados, ele disse que lá na casa, lá em Queimados, lá na terra dele, tinha lá a irmã Lurdinha. E a irmã Lurdinha queria fazer o curso de liderança, mas a irmã Lurdinha tinha um problema, ela não sabia ler. E ele falou que enrolou aquela irmã por mais de anos. Enrolou a irmã Lurdinha por mais de anos. Não. Teve um dia que não teve como, ela chegou lá. Ela fez o curso. E aí ela foi abrir a célula dela. Abriu, daí alguns dias ele foi na célula dele. Quando ele chega na célula dela, 1 hora de antecedência, o local já estava arrumado. E tinha lá um grupo de irmãs de oração, prostradas aos pés do Senhor, clamando, buscando a face de Deus. E aí ele falou: vamos ver o que vai dar isso. Aí ele ficou para ver. Ele ficou lá para ver. Aí começou a chegar gente de tudo quanto é lado. Falou: agora eu quero ver para ela dar a palavra. Ela não sabe ler, eu quero ver como é que ela vai fazer. E aí veio o netinho dela. E ela fala: leia para mim o texto bíblico, menino. Ele leu o texto bíblico. E ela compartilhou os ensinamentos da palavra de Deus. E naquele dia algumas almas se converteram a Jesus. Porque tinha alguém com coração grato. Porque tinha alguém que não ficava chorando miséria pelas dificuldades que a vida tinha lhe impõe. Tinha alguém que não estava lá reclamando porque era analfabeto, reclamando porque não sabia falar. Mas tinha alguém lá grato a Deus e disposto a fazer para Deus. A multiplicação aconteceu. A multiplicação aconteceu. Querido, quando nós somos gratos, a bênção do Senhor acontece. Quando nós agradecemos, Deus entra com provisão. Quando nós temos um coração contrito, a palavra de Deus diz assim, ó: um coração contrito, Deus não despreza. Quer ganhar? Agradece. Quer receber, quer multiplicar? Agradece. Agradece. Diz que tinha uma irmã que tinha um orfanato. Chegou um dia que ela não tinha nada para comer, mas do lado do orfanato tinha uma curimba. E aí ela está lá com as crianças, falou com as crianças: vamos orar aqui para Deus prover, porque hoje só tem água e farinha. E aí ela começou a orar, agradecendo a Deus: Senhor, obrigado, porque hoje nós temos água e farinha para se alimentar. Aí disse que o cabra do lado ouviu, falou: vou fazer uma surpresa para essa velha, vou tirar uma onda com a cara dela. Foi no mercado, fez aquela compra. Chegou lá, mandaram entregar. Quando ela abriu a porta, as pessoas entrando para entregar a compra. E aí ela falou: vamos agradecer a Deus. E aí o cara lá do lado disse assim: foi Deus que mandou? Não, foi eu. E aí ela disse: quando Deus manda, até o diabo obedece. Queridos, a gratidão, quando nós somos gratos, Deus entra com providência. Você tem uma casa, faça da sua casa a habitação de Deus. Faça da sua casa a extensão da igreja do Senhor. Faça da sua casa um lugar onde as pessoas terão um encontro com Deus. Faça da sua casa um Peniel, um lugar de encontros com Deus. Agradece pelo que você tem, agradece pelo que você é. Você tem pouco, mas deixa eu falar um negócio para você. Se você começar a pregar hoje o que você sabe de Jesus, você vai viver 100 anos e você não vai conseguir entregar tudo que você já recebeu, tudo que você sabe. Às vezes nós estamos aqui para nos preparar, é estudo bíblico, é escola, é congresso, mas nunca saímos para praticar. A igreja em cela é a igreja da prática, é o evangelismo em ação, é a igreja da evangelização, evangelizando através da ação. Seja grato a Deus, porque quando somos gratos, a coisa acontece. Mas querido, sabe o que eu acho que aconteceu ali? E a terceira coisa que eu quero destacar: a multiplicação acontece quando há obediência.
Tem 2 milagres que eu imagino como foi, gente. Um foi o primeiro milagre da água em vinho, né? Porque o texto diz assim: vai lá e leva a água ao mestre-sala. Aí o servente vai. Aí o texto diz assim: e quando o mestre-sala pega a água convertida em vinho, até a mão dele era água, mas houve uma obediência. Vai. Ele podia pensar: é água. Como é que eu, é água? Como é que eu vou? É água. Como é que eu vou? É água. O que ele faz? Ele obedece, ele vai. E quando ele entrega, o mestre-sala pega, vira vinho. Sabe o que eu acho que aconteceu aqui? O discípulo saiu com um cestinho com 5 pães, mas a Júlia pegava e continuava com 5. Os 5.000 pegaram, homens pegaram, e continuou com 5. Os 15.000 que devia estar presente lá pegaram, porque eram 5 homens, fora mulheres e crianças. Cada homem tinha pelo menos uma mulher, e tinha mais que um filho. Tinha pelo menos 15.000 pessoas, mas eles iam pegando, iam sobrando. Sabe por quê? Porque diz assim: depois do que sobejaram, sobrou 12 cestos. Daqueles que eles já tinham pegado as mãos, depois sobraram 12 cestos. Queridos, eu acho que a multiplicação aconteceu no ato da obediência dos discípulos. No ato da obediência dos discípulos, a multiplicação foi acontecendo, foi andando e a multiplicação foi acontecendo. Sabe como é que a sua célula vai acontecer? Quando você começar a obedecer a voz de Deus. Quando você começar a obedecer a voz da sua liderança. Quando você começar a obedecer as vozes das pessoas que colocaram líder sobre a tua vida, começou a obedecer, a multiplicação vai acontecer. Porque Deus não opera onde há desobediência. Porque nós aprendemos que 99% de obediência é desobediência. Deus não opera onde há desobediência. Quer multiplicar? Obedeça. Quer multiplicação? Obedeça. Eu contei para vocês aqui já, eu perdi, meu pai tem, vai fazer 2 meses agora, dia 19. Meu pai era um homem muito simples, mas era um homem muito comprometido com Deus. Meu pai trabalhava numa empreiteira da Gasos, da Companhia Estadual de Gás. Um dia o governador da época, Leonel Brizola, chegou lá meio chateado numa sexta-feira e mandou todo mundo da empreiteira embora. Meu pai trabalhava na empreiteira, mandou todo mundo embora. Foi para casa, teve um lapso de bondade, Deus tratou dele, a gente fala que é por causa do meu pai. Meu pai nunca dizimou do que vinha embaixo no contra-cheque, ele dizimava do que vinha em cima. Meu pai dizimava do vale transporte, do tique refeição, na época o vale transporte de papel, tique refeição de papel. Meu pai dizimava do vale transporte, do tique refeição e do bruto do salário. Brizola foi para casa e dormiu sábado e domingo. Deus falou com ele assim: vai lá, porque tem um irmãozinho lá, o Jordovil, que ele precisa ser abençoado. Na segunda-feira o Brizola chega lá com o secretário e pega todas as pessoas que ele tinha mandado embora da empreiteira e diz para ele: vocês agora são funcionário público sem prestar concurso, vocês são funcionário público. Meu pai era semi-analfabeto, não passaria no concurso, mas Deus usou um homem ímpio para abençoar um homem que tinha um coração grato, para abençoar um homem que entendia que Deus era o Senhor da sua vida. Querido, você quer multiplicar na sua vida, em todas as áreas da sua vida? Aprenda a compartilhar, aprenda a obedecer, aprenda a agradecer, porque quando isso acontece, a multiplicação acontece na tua vida. A multiplicação acontece. Eu costumo dizer que a gente precisa se preparar bem, porque a colheita que está para ser feita nessa terra é grandiosa. A palavra de Deus diz que os campos estão brancos para a ceifa,
Mas se a igreja não se preparar para receber essa colheita, Deus vai mandar para aqueles que estão se preparando. E é por isso que eu tenho falado para a igreja: vamos nos preparar. É por isso que a nossa classe de líderes está cheia. É por isso que tem pessoas procurando o pastor, dizendo: pastor, a minha casa está aberta para ser uma célula, porque nós estamos preparados para fazer essa colheita. Estamos preparados para colher aquilo que Deus tem dado nessa terra. E é por isso que Deus tem enviado os peixes para nós, porque nós temos nos preparado. Mas para multiplicar, queridos, é necessário que haja um compartilhar. É necessário que haja um agradecimento. E é necessário que haja um quebrantamento. Aí Deus age em nós. Aí Deus multiplica em nós. Oremos. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos por tudo que foi falado aqui. A tua palavra encheu o nosso coração de alegria, porque aprendemos alguns princípios poderosos, que nós possamos ir para os nossos lares, guardado por aquele que não cochila e não dorme. A tua palavra diz que o Senhor guarda a nossa entrada e guarda a nossa saída. Tu és o guarda fiel do teu povo. A tua palavra diz que tu és o socorro bem presente na hora da nossa angústia. Nos dê um retorno em segurança, que tenhamos um sono reparador, um sono do justo, e que tudo corra para a glória e honra do teu nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Estenda suas mãos. Que o grande amor de Deus o Pai, a graça miraculosa de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus. E todos digam...